ordinária desta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir mensagem do governo que reajusta o piso regional do Estado. As 9 faixas salariais variam entre R$ 894,20 e R$ 2.399,24. O reajuste proposto pelo governo é de 7,5% para todas as faixas. Os deputados apresentaram 79 emendas à proposta. O Rio de Janeiro, um estado vanguarda na questão da fixação de um piso regional de salário, vem desde o ano 2000 garantindo ao trabalhador fluminense ganho acima do índice inflacionário. Esse é um momento de crise, uma crise nacional, que sobremaneira se abateu sobre o Rio de Janeiro, que tem sua economia baseada na atividade de petróleo. Então, em razão disso, um momento de prudência, um momento de diálogo permanente com a sociedade, com o setor produtivo, com a classe trabalhadora e garantir postos de trabalho. É nessa direção que a mensagem do governo vem, dando um reajuste de 7,5% e mantendo as faixas salariais do período anterior, ou seja, 9 faixas. Também foi discutida outra mensagem do governo que pretende organizar o tratamento tributário especial concedido às indústrias que se instalam no Estado. O objetivo é corrigir as distorções na arrecadação de ICMS e garantir o equilíbrio tributário das atividades econômicas. As indústrias que se instalarem em 45 municípios, 5 distritos industriais e na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado, a CODIM, instalada em Mesquita, vão ser beneficiadas com o adiamento do recolhimento do imposto para a importação e aquisição de máquinas, peças e acessórios e de matéria-prima. As indústrias que comprarem no Estado aço e seus produtos ou resina petroquímica e seus derivados necessários para a produção dos produtos ficam isentas do pagamento de ICMS. Na venda dentro do Estado de aço beneficiado, argamassa, vidro temperado, plástico, latas e tampas de alumínio, a alíquota de ICMS passa a ser de 12%. Os deputados apresentaram 104 emendas ao texto. Ela prevê uma recuperação econômica, garantindo a manutenção do espírito da legislação, de incentivo aos mais variados setores e às mais variadas regiões do Estado, porém fazendo um ajuste, garantindo que o Estado do Rio de Janeiro faça aí neste ano uma recuperação da ordem de R$300 milhões, com um pequeno ajuste, basicamente da indústria do aço, que é um setor produtivo, econômico, interessante, mas que pode dar uma contribuição para o Estado nesse momento de crise. É esse ajuste que, em síntese, traz a mensagem do governo. As escolas da rede pública podem ser obrigadas a ensinar noções básicas sobre a Lei Maria da Penha. O objetivo do programa chamado Lei Maria da Penha Vai à Escola é conscientizar os alunos e professores sobre os direitos humanos e a importância do combate à violência contra a mulher. O texto do deputado Carlos Mink foi aprovado e ainda retorna para mais uma votação em plenário. A discriminação se combate quando ela entra no imaginário e na cultura das pessoas. Assim está sendo com a educação ambiental. E discutir a Lei Maria da Penha nas escolas é discutir num ambiente onde há bullying, onde há discriminação. E isso não é uma matéria, é transversal. Isso vai aparecer em várias matérias, mas criar uma cultura de liberdade, de respeito. No expediente inicial, o deputado Paulo Ramos defendeu o fim dos paraísos fiscais e das contas numeradas e secretas como forma de combate à corrupção e de enfrentamento ao crime organizado. Toda a movimentação financeira tem que ser comunicada aos países de origem dos depositantes, daqueles que fazem a movimentação. Aí sim, nós teríamos assim uma forma direta de enfrentamento, sem dar um tiro. Os deputados Luiz Paulo, Valdec Carneiro e doutor Julianelli comentaram as manifestações que mobilizaram o país no último domingo. A população quer participar do processo político, quer exercer a sua cidadania e não tolera, não suporta mais o nível de corrupção que vive o nosso país na gestão do Partido dos Trabalhadores, principalmente
mas não só. A população está dizendo, não é justo que governos corruptos e incompetentes transfiram a conta para nós, povo, pagarmos com a queda de renda, com o desemprego, com o baixo crescimento, com a conta de energia imensa, com a crise hídrica e por aí vai. Nós temos que respeitar sempre, valorizar sempre as vozes que vêm das ruas. O que eu quero ressaltar é que o combate à corrupção, que foi, digamos assim, a bandeira principal dessas manifestações, precisa, penso eu, estar associado ao processo de reforma política. O Brasil precisa conhecer e viver uma reforma estrutural no seu sistema político eleitoral, sobretudo no que tange ao financiamento das campanhas, porque isso está diretamente vinculado, em muitos casos, em muitos contextos, ao problema da corrupção. A população brasileira demonstrou um espírito cívico e de cidadania quando foi às ruas pedir o combate à corrupção, pedir que o governo continue nessa investigação do que está acontecendo na Petrobras. A presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputada Tia Ju, disse que vai marcar visitas às unidades do Degase para apurar denúncias feitas à Alerj. Nós vamos começar por aquela que está sinalizando mais, para que nós possamos ter um relato de fato do que está acontecendo e assim agirmos de acordo com o que a lei nos cede e nos manda fazer. O deputado Jânio Mendes pediu a criação de uma CPI para investigar a prestação dos serviços da concessionária Ampla. É preciso que uma CPI seja instalada para que a gente tenha instrumentos a fim de que o Ministério Público e a própria Agência Reguladora Nacional seja questionada a fim de rever esta concessão que não está contribuindo em nada para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Marta Rocha defendeu a redução da maioridade penal. Eu, particularmente, não sou a favor da redução pela redução. Eu acho que nós temos que enfrentar esse tema com coragem, com serenidade. A minha posição é aquela adotada nos Estados Unidos. Não é a redução pela redução, mas é examinar, no caso concreto, se aquele adolescente efetivamente tinha condições de entender o caráter criminoso daquele ato que ele praticava. Então não é a redução pela redução. Agora, somente com a redução, qualquer que seja a iniciativa vencedora no Congresso Nacional, não será apenas com polícia ou com pena que nós vamos resolver a questão do adolescente, ou a questão do crime, ou a questão da violência. No início da sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário da Alerj recebeu uma visita de uma delegação da Hungria, composta por parlamentares do país e pelo embaixador húngaro no Brasil. O parlamentar disse que o Rio é uma das cidades mais bonitas do mundo e que o edifício da Assembleia Legislativa é digno da beleza da cidade. O grupo foi recebido pelo líder do governo, deputado Edson Albertassi, que ressaltou a importância das parcerias entre o Estado do Rio e o país europeu. A Hungria hoje tem grandes investidores, já temos aqui uma Câmara de Comércio entre os dois países, sediada no Rio de Janeiro. Então é fundamental que o parlamento esteja inserido nesse contexto também das relações institucionais com outros países, sobretudo que investem aqui no nosso estado. Os parlamentares discutiram a proposta dos deputados Marcelo Freixo e Jorge Pisciani, que proíbe as revistas íntimas nos visitantes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase. A revista será feita de forma mecânica, com a utilização de equipamentos como detectores de metais, aparelhos de raio-x e outras tecnologias. O projeto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. A gente não quer mais a revista vexatória, nem no sistema penitenciário já aprovado nessa casa, nem no Degase, que é uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa que tem um número muito menor de pessoas do que o sistema penitenciário, é muito mais tranquilo do que o apesar de viver uma grande crise, mas é muito mais tranquilo do que o sistema penitenciário. Então o que nós queremos é que essas famílias que vão visitar os seus filhos, seus irmãos, não passem pela revista vexatória, não tenham que ficar despidas, não tenham que se agachar, ou seja, a medida adotada para o adolescente não tem que ser
estendida para a família. É muito importante que a família visite aquela pessoa que está ali detida. Os estabelecimentos culturais e de lazer que descumprirem a lei da meia entrada podem ter que pagar uma multa mais cara. É o que pretende um projeto da deputada licenciada Cidinha Campos, que altera a forma de cobrança. A multa deixa de ser prevista em UFIR e segue o que determina o Código de Defesa do Consumidor. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. No expediente inicial, o deputado Luiz Paulo defendeu um reajuste maior do piso regional do Estado. Não pode ter um reajuste do piso salarial abaixo do reajuste do piso salarial nacional, que foi de 8,8. Então, houve um acordo com divergências de 3 partidos de ser 9 pontos percentuais. Isto é, 1,5 ponto percentual a maior do que a proposta do governo. O deputado Valdec Carneiro comentou a falta de planos municipais de educação, que foi discutido em audiência pública da comissão da Alerj na manhã desta quarta. Como é possível que o Brasil esteja agora iniciando a vigência de um segundo Plano Nacional de Educação? O primeiro entrou em vigor em 2001 e foi até 2010, e o segundo agora em 2014, mas até hoje vários municípios fluminenses, ou pelo menos alguns deles, não têm o seu respectivo plano municipal de educação, ou seja, o seu plano estratégico de metas para desenvolver a educação no plano local. Como é possível, portanto, que o Brasil tenha ainda demora muito grande, para respeitar uma lei federal que está em vigor desde 2008, que institui um piso salarial nacional para o magistério, e, ao mesmo tempo, garante ao magistério 1/3 do seu tempo remunerado para estudar, planejar, se qualificar, que é fundamental. O deputado Marcelo Freixo defendeu a reforma política como forma de combate à corrupção. É evidente que a corrupção ela não é uma questão comportamental, moral, não é isso. O que eu estou dizendo é que é decisiva a luta por uma reforma política, que proíba o financiamento das grandes empresas para a campanha, que essa é a estrutura da corrupção. Não é o governo A, B ou C, não é porque é mulher, porque é homem, porque é velho, porque é criança, não é isso. Né? Há uma estrutura corrupta que tem que ser mudada. Isso só vai ser mudado, assim como os partidos políticos só vão ganhar mais sentido, se fizermos uma reforma política amplamente debatida. Então, já que a sociedade está com vontade de participar, está com vontade de ir para a rua, alguns pela primeira vez, ótimo, façamos isso debatendo a reforma política. Isso é muito melhor do que a ideia de um controle comportamental e moral sobre alguém. O deputado Eugênio Mendes disse que participou de uma reunião na Secretaria de Saúde que discutiu a reabertura do Hospital de Barra de São João, na região dos Lagos. O Hospital de Barra será um centro de especialidades das mais variadas áreas da medicina e principalmente na área de imagem, onde o Estado concentrará os seus serviços, né, para que possa atender a população diante da demanda reprimida. A região dos Lagos tem um conjunto de unidades instaladas, que é do Estado, que são 3, a UPA, estadualizada em São Pedro da Aldeia, um hospital regional em Araruama e um hospital estadual em Saquarema. Cada um dos municípios tem as suas unidades. A ideia é que cada um desses entes coloquem, integrado nessa rede de consórcio, as suas unidades e sejam distribuídas especialidades para cada uma das áreas, em cada uma das unidades. E esse centro regional, ele tem ali as especialidades da região. O deputado Anderson Nogueira comentou a nova concessão da ponte Rio-Niterói. A própria empresa que hoje administra a ponte Rio-Niterói apresentou uma proposta bem menor do valor que ela cobra hoje, de R$ 5,20 para R$ 4,20. Ou seja, está ganhando R$1 em cima de todos na visão dela. Só que a empresa que venceu apresentou uma proposta de 3,24, o preço vai chegar no máximo a 13,70, com investimento de 1,3 bilhões. Deixa claro para mim que o poder público tem que cada vez mais brigar para que as pessoas, para que a população tenha tarifas mais baixas contra os lucros exacerbados das concessões. O deputado doutor Sade Noel agradeceu os investimentos da Secretaria de Habitação no município de Itaboraí. A Secretaria de Habitação hoje disponibilizou, na sua primeira licitação, que vai ocorrer agora no início de abril, aproximadamente 109 milhões para saneamento básico de água e esgoto nos bairros de Cabo Sul, São José e Curuzu. É um dos maiores investimentos que é feito na nossa cidade nos últimos 10 anos do governo do Estado. O deputado André Siciliano falou sobre o aumento do índice de roubo de carga no entorno do polo empresarial da Pavuna.
Eles querem o retorno da delegacia, se propõem a doar a área, construir a delegacia, pedem também o aumento do efetivo tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, e o elogio foi muito grande para a atuação da Polícia Militar, mas o problema é o efetivo. Precisa melhorar muito o efetivo tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, e eles pedem lá uma companhia de destacamento para que possam ter base nessas áreas que têm um alto índice de roubo de carga. O deputado Paulo Ramos defendeu as investigações sobre as contas de brasileiros no banco HSBC, na Suíça. Por que conta numerada secreta? É para esconder o produto de quê? Só pode ser de ganho ilícito. Eu não estou querendo quebrar sigilo bancário e fiscal de ninguém. Não é para dar publicidade. Mas a Receita Federal, o Banco Central, ela precisa criar um organismo financeiro na ONU, para que essas informações fossem canalizadas para os países de onde o dinheiro é oriundo. Saber o titular. O deputado Jorge Felipe Neto comentou as manifestações do último domingo. Esse é o verdadeiro gene da corrupção, as pequenas corruptibilidades. E são elas, que a gente tem que combater, são elas que a gente tem que fortemente, dentro do escopo de atuação da Assembleia Legislativa, combater. Esse é o pedido da população, esse é o pedido de 2 milhões de pessoas que foram às ruas nesse domingo e de tantas outras que estavam assistindo em casa, apoiando também cada uma das pessoas que ali presentes estavam. O deputado Conte Bittencourt cobrou o cumprimento do acordo feito com a Alerj para que professores que fizeram greve no ano passado retornem para suas escolas de origem. O governo aqui, representado pelo subsecretário de governo e pelo secretário de educação e lideranças da casa, lideranças do governo, assumiu o acordo, o cumprimento do acordo. É a característica do governador Pezão cumprir acordo. Os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que reajusta o piso regional do estado. O aumento proposto pelo governo era de 7,5% em 9 faixas salariais. No plenário, os deputados conseguiram aumentar o índice de reajuste para 9% e reduziram o número de faixas salariais para 8, que passam a variar entre R$ 953,47 e R$ 2.433,72. Não é o momento de estarmos promovendo grandes mudanças na economia, e sim de prudência. A proposta inicial veio com 7,5%. A Assembleia, no debate, aprovou a emenda 25, de minha autoria, em companhia do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que eleva para 9%. Com isso, nós ficamos pouco acima da inflação do período, que bateu na casa de 8,8%, que foi aquilo que foi aplicado ao salário mínimo, e nós continuamos com a recuperação do salário da classe trabalhadora, com a sua organização. Também foram aprovadas emendas que incluem novas categorias na lei, como sociólogos e jornalistas na última faixa salarial. Conseguimos no Colégio de Líderes sensibilizar e foi entrado no mesmo grupo que já contém outras categorias de profissionais liberais, psicólogos, fonoaudiólogos. Então contemplamos aí a inclusão dos sociólogos no Rio de Janeiro, uma das faixas salariais do piso estadual. O estado do Rio de Janeiro, como um estado que tem uma história, inclusive de sediar grandes meios de comunicação, não podia deixar seus profissionais da comunicação como um todos descobertos de ter um piso. Então a lei incluiu não só os jornalistas, mas outros profissionais relacionados à comunicação, né, como relações públicas, diagramadores, e a gente espera dessa forma contribuir para que essa profissão, né, tão importante para a democracia tenha condições e salários dignos para continuar desempenhando seu papel fundamental. Na segunda faixa, com piso de R$ 968,60, foram incluídos motoristas de ambulância, maqueiros e auxiliares de massagista. Nossa emenda foi aprovada, eu também agradeço aos deputados que nos ajudaram, e foi uma conquista enorme, porque isso garante à categoria um piso regional melhor do que eles vinham percebendo até agora.
E a 7ª faixa, com salário de R$ 1.772,27, passa a valer também para os técnicos de instrumentação cirúrgica. Essa é uma profissão recém-criada, criada na década de 90, e segundo dados do Ministério da Saúde, 90% dessa profissão é exercida por mulheres. Então daí o nosso olhar diferenciado. E nós que temos essa militância na questão da violência contra a mulher, a gente sempre recebe com muita alegria a questão da área da saúde, porque a saúde é uma aliada. Às vezes as mulheres vão ao hospital e não vão à delegacia necessariamente. O texto aprovado em plenário vai para a sanção do governador. Os estaleiros do estado do Rio podem ter que utilizar água de reuso nos reparos e manutenção de navios. O projeto do deputado André Lazzaroni diz que devem ser feitas adaptações para a captação e armazenamento da água da chuva, ou a instalação de estações para tratar água salgada. Os estaleiros vão ter 2 anos para se adaptar à nova proposta. O texto recebeu 14 emendas e retorna às comissões. No expediente inicial, o deputado Paulo Ramos disse que vai pedir a abertura de uma CPI para investigar os inventários judiciais. Nós ficamos assustados, porque nós confiamos no nosso poder judiciário. Não quero jogar lama nos inventariantes judiciais. Claro que não, generalizar. Um erro, somos vítimas disso. Mas é preciso dar atenção a esse tema. Porque imagina as pessoas que constroem um patrimônio, imaginando estar deixando esse patrimônio para seus filhos, seus netos, inventários intermináveis, a dilapidação do patrimônio. Então, é botar foco sobre esse problema, é homenagear algo que a pessoa tem que ter como garantia, assumir os bens de quem os deixou. O deputado Luiz Paulo defendeu que as doações de campanha sejam feitas apenas por pessoa física. O eleitor, ele tem CPF, ele é pessoa física, é ele que vai às urnas. Quem é votado, o candidato, tem CPF, né? É pessoa física. Ora, então quem deve doar? A pessoa física e não a pessoa jurídica. Financiamento como é hoje, quem doa é a pessoa jurídica, principalmente. Não é proibida a física doar, mas a jurídica é que entra com os milhões e milhões de reais. Aí querem trocar uma pessoa jurídica por outra, porque a pessoa jurídica, ela tem CNPJ, né? E o Estado, que é a outra corrente que defende financiamento público, quer dizer, o Estado bancando, o Estado é pessoa jurídica também. A deputada Marta Rocha comentou a decisão da Justiça que mandou soltar os acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade. Eu não consigo entender que o Poder Judiciário não consiga ver que havia previsibilidade daquele resultado. Logo, se há previsão do resultado morte, não há por que não entender que se praticou ali um homicídio doloso. Quando eu trago isso para o crime de incêndio como explosão, eu simplesmente coloquei em liberdade essas 2 pessoas e reduzo a pena, né? E tiro do tribunal do júri, que segundo o preceito constitucional é o tribunal competente para apurar os crimes dolosos contra a vida. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Jair Bittencourt, fez um apelo pela regularização da distribuição dos medicamentos necessários aos pacientes que passaram por transplante de órgãos. Tem transplantados há mais de 20 anos que estão sem medicamento, eles não têm condição de comprar, eles podem vir a óbito, podem morrer ou podem perder o transplante. Seus órgãos podem ser rejeitados pela falta de medicamento. Um paciente transplantado, ele precisa tomar o medicamento por toda a sua vida. O deputado Papinha quer que seja instalada uma comissão especial para acompanhar a situação dos pescadores do norte e noroeste do estado. A gente gostaria de montar essa comissão especial para que desse uma atenção especial e a gente pudesse estar cobrando do governo federal, governo municipal, para que todas essas famílias possam ser atendidas no defeso, no qual se encerra agora nesse próximo período, e a gente poder ampliar mais esse prazo para que eles possam ter pelo menos uma renda
porque eles sobrevivem da pesca. O deputado Anderson Nogueira comemorou a decisão do Colégio de Líderes de formar um fórum para discutir a inclusão de municípios na lei que reduz a alíquota de ICMS para a atração de novas empresas. O acordo proposto foi de que dentro de no máximo 60 dias será montado um grande fórum de discussão para discutir a possibilidade da retirada e da inclusão de municípios nessa tributação especial. Eu, particularmente, fiz uma defesa e que, inclusive, sensibilizou a todos do ponto de vista temporal, ou seja, o que ocorreu de 2010 para cá que possa sustentar a inclusão de algum município. E aí, nesse caso específico, nós temos aí 2 municípios que claramente têm que ser incluídos, que foram os municípios afetados pela tragédia climática, a maior da história do Brasil. Em 2011, Nova Friburgo e Teresópolis são os únicos que não estão ali incluídos, e além, é claro, de uma análise pormenorizada do município de Itaboraí por conta da crise do Comperj. O deputado Felipe Soares falou das bandeiras que pretende defender nos próximos 4 anos. Eu acho que é importante que haja investimentos, que haja melhor treinamento para os policiais. Eu acho que os policiais que estão treinados, eles já vão muito acelerados, e a gente vê certos excessos que acontecem, que são noticiados pela imprensa.